irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Quero agradecer a Deus por esta oportunidade. Quero agradecer ao pastor desta igreja e desta convenção, pastor José Orisvaldo Nunes de Lima, pela consideração, como nos recebe nesta noite e durante esta manhã. Traga a saudação do nosso pastor presidente, pastor Roberto José dos Santos, e para esta linda igreja também a mesma saudação. Quero me somar ao pastor da igreja e parabenizar as nossas irmãs pelo vosso dia. Amém. Meus irmãos e irmãs, pensei num texto durante este dia, quando percebi a possibilidade de cooperar com o pastor José Orisvaldo nesta noite, na epístola ou na carta aos Hebreus, Deus seja louvado nesta noite. capítulo 9, Hebreus, capítulo 9. Versículo 1 até o versículo de número 5. Ora, também o primeiro tinha ordenança de culto divino e um santuário terrestre, porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro, em que havia o candeeiro e a mesa e os pães da proposição, ao que se chama lugar de santuário. Mas, depois do segundo véu, estava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, que tinha o incensário de ouro e a arca do concerto, coberta de ouro toda ao seu redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná, e a vara de Arão que havia florescido, e as tábuas do concerto. E sobre a arca, os querubins da glória, que faziam sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Amém. Deus abençoe meus irmãos. Podeis tomar os vossos assentos. Quando veio ao meu coração esse texto, pensei sobre o ministério de Jesus. E eu quero falar com brevidade, nesta oportunidade, sobre a superioridade do ministério de Jesus em relação aos artefatos litúrgicos da religião de Israel. Como é sabido entre todos nós, Hebreus é mais do que uma carta, é mais do que uma epístola. Hebreus é um tratado. Os momentos vividos por esta comunidade de fé foram momentos desafiadores. Há quem diga que o tratado ele é mais urgente do que a epístola. É mais urgente do que a carta. Este povo estava caindo da graça de Deus. Há aquele que cai na graça de Deus e tem aquele que cai da graça de Deus. Qual o elemento que estava prejudicando a fé desta comunidade cristã? Hebreus, como todos nós sabemos, é um livro com muitas alegorias. E esta comunidade era fascinada por artefatos religiosos. De modo que o escritor desta carta, que nós ainda hoje não sabemos, há uma atribuição muito enfática a Barnabé, a Apolo e a Paulo. Destes três, há eruditos, há estudantes que destacam muito Apolo pela linguagem clássica deste livro.
devido a ele ter sido um homem de Alexandria, onde havia a maior biblioteca do mundo de então. Mas esta não é o nosso foco, a escrita, mas o conteúdo desta carta para este povo. O povo que estava em busca daquilo que é ponderável. O povo que estava em busca daquilo que podia ser palpável. O povo que era fascinado por aquilo que era possível tocar e ver. E todos nós sabemos, do mais novo convertido ao mais experiente, que aqui nós não temos artefatos religiosos. Nesta casa santa, neste santo lugar, nós não temos pedras, nem ouro, nem prata, com nenhuma indicação de artefatos religiosos. Mas a presença de Deus nesta casa sobrepuja de forma extraordinária, que nós não precisamos nos servir nem de prata, nem de ouro, nem de artefatos, nem de modismos, nem de caminhadas que são obscuras teologicamente. Há no Brasil, infelizmente, uma igreja que parece que se cansa de ouvir a palavra. Há no Brasil, talvez, uma igreja que está mais cansada de ouvir ortodoxia e quer se servir da ortopraxia, que está faminta por práticas, por aquilo que é ponderável. Já existe no Brasil alguns segmentos olhando para o homem e se esquecendo da palavra. Esta era exatamente a razão da escrita da carta aos Hebreus. O povo estava perguntando: aonde está a pia? Aonde está o candelabro? Por onde anda a arca da aliança? Aonde está a tampa do baú de ouro que se chama de propiciatório? Nós não estamos vendo em nosso culto o propiciatório. Nós não temos em nosso culto a arca. Nós não temos em nosso culto o candelabro. Nós não temos em nosso culto o incensário ou o altar de incenso. E nós queremos estas coisas. O escritor da carta aos Hebreus vai dizer: tudo isto foi importante, mas não passou de sombra que apontava para algo maior, para algo mais real, para algo mais divino, para algo mais soberano. Porque o candelabro nada mais apontava para Jesus, que é a luz do mundo. A mesa com os pães do propósito ou da proposição não apontava para outra coisa senão Jesus, a nossa provisão eterna. Não um pão que se come hoje e tem fome amanhã, mas quem se alimenta de Cristo, há um rio em seu interior, que é hoje, que é sempre, é na juventude, é na adolescência, é na velhice, e quando tudo terminar aqui, começa tudo de novo na eternidade, porque Cristo é a esperança do porvir. De modo que foi um desafio para o escritor desta carta. Se há alguém, como eu sei que outros também têm esta mesma pertinência, mas se há alguém que pode receber um elogio da igreja pós-moderna entre os escritos canônicos, é o escritor da carta aos Hebreus. O estranho é que a gente não sabe quem ele é. Por isso que a glória fica somente para Jesus. O louvor fica somente para Jesus. Mas este homem sofreu um desafio terrível para escrever esta carta. Tirar da mente do povo os artefatos e colocar Jesus no coração do povo. Porque quem salva não são os artefatos, quem salva é Jesus. Quem batiza com o Espírito Santo é Jesus. Quem restaura é Jesus. Nós aqui estamos hoje aqui, bem arrumados, organizados, perfumados e animados,
Porque Jesus está aqui. Nós não estamos aqui para ver quem entra, quem sai, a roupa de um ou a roupa de outro, a oratória ou a gramática. Nós estamos aqui porque o laço do passarinheiro foi quebrado e nós escapamos e estamos livres. Diga para seu irmão, você está livre, pode adorar. Você está livre, pode adorar. Irmãozinhos na galeria, vocês estão livres, podem adorar. Irmãos da banda, irmãos da congregação do Senhor, nós estamos livres, podemos adorar. Na epístola aos Hebreus, cada capítulo tem sua própria mensagem central. Por exemplo, no capítulo 5, Cristo é superior a Arão, o sumo sacerdote. No capítulo 7, Cristo é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. No capítulo 9, que é o texto que lemos, Cristo não oferece, mas se oferece como um sacrifício único. É diferente Jesus. Jesus é simplesmente diferente. Jesus é simplesmente outro. Não há ninguém semelhante a Jesus. Me deixe fazer uma confissão pessoal. Embora o púlpito da igreja seja o lugar da ministração da palavra, e não de confissão apenas pessoal, mas me deixe lhe dizer uma coisa. Eu escuto grandes pregadores falando sobre o céu, sobre os personagens que nós vamos encontrar lá, sobre a arquitetura celestial que Deus foi o engenheiro. Mas sabe de uma coisa, irmãos? Quando eu chegar no céu, quem eu quero primeiro ver é Jesus. Às vezes eu me apanho perguntando como será o meu primeiro dia na eternidade. Já pensou nisso, minha irmã? Já pensou nisso, meu irmão? Eu nunca fui aos Estados Unidos. Se eu tivesse a oportunidade de viajar para lá, eu ia ficar na noite anterior, no dia anterior. Como vai ser lá? Como serei recebido? Imagine quando a gente chegar no céu. Sabe, irmãos, há uma expectativa na corte angelical. Como será o casamento do noivo com a noiva? Porque os anjos não são oniscientes. Só quem sabe como vai ser o casamento é Deus. Os anjos, eu estou falando de um antropomorfismo, os irmãos entendem muito bem, linguagens humanas. Eu acho que os anjos ficam se perguntando, como vai ser esse casamento? Como será essa festa? Quando a noiva adentrar. Por isso que vale a pena dizer não ao pecado. Vale a pena dizer não ao mundo. Vale a pena dizer não à carne. Porque o apóstolo Paulo, ele diz que esta leve e momentânea aflição não se compara com o peso de glória que há de nos ser revelado. Vale a pena sofrer, chorar e gemer por Cristo, porque está chegando o dia da noiva se encontrar com o seu noivo no céu. No céu. Me deixe terminar dizendo que o ministério de Jesus é superior a todos os artefatos litúrgicos da religião de Israel. Me deixe pensar com os irmãos rapidamente sobre a arca do concerto. Estava recentemente ouvindo uma matéria que há um mover frenético para se descobrir aonde está a arca. Alguém disse, está na África.
Outro disse, não, eu acredito que está no Egito. E o mundo está procurando a Arca da Aliança. O mundo precisa procurar Jesus. Porque Jesus é superior à Arca da Aliança. Digam comigo, por favor, Jesus é superior à Arca da Aliança. A Arca da Aliança foi um instrumento utilizado por Deus para trazer uma indicação do ministério de Jesus. E lendo um pouco sobre este assunto, eu percebi que a arca, como expressão íntima do culto de Israel, estava presente na adoração dos judeus. Quem deu a arca a Moisés foi Deus. Quem deu a Moisés as medidas da arca foi Deus. No Monte Sinai, quando Moisés estava coberto pela glória e pela nuvem, o Senhor disse, faça uma arca, que será uma representação da minha presença no meio do povo. Por onde a arca passar, aí está a minha presença. Irmãos, nada substitui a presença de Jesus. Nada substitui a presença de Deus no culto. O capítulo 33 de Êxodo, o Senhor disse a Moisés, vai, sobe daqui tu e o povo que fizestes subir da terra do Egito. O interessante é que quando o povo andava em santidade, o Senhor dizia, o meu povo. Quando o povo errava o caminho, o Senhor dizia, o teu povo, Moisés. Vai, eu não irei com este povo, já que eu sou um Deus fiel, darei a terra que prometi a seus pais, mas a minha presença não irá. Diz o texto, que as mulheres tiraram de si os seus atavios, os seus pertences, ouro, prata, e os filhos de Israel choraram profundamente, dizendo, se Deus não vai conosco, não há razão para a festa. Se Deus não está presente na congregação de Israel, não há razão para júbilo. Uma mulher se enfeitava e se ajeitava e se adornava, porque havia razão para a festa. Buscava o seu tamborinho para tocar, porque a festa era iminente. Mas quando Moisés disse, Deus me falou que não vai conosco subir a terra prometida, as mulheres disseram, então não tem festa. E se ouviu em Israel um clamor de angústia. Aleluia. Se ouviu na comunidade de Israel um lamento profundo. Tinha ouro, tinha prata, mas não tinha a presença de Deus. E eu pergunto à congregação do Senhor aqui esta noite, do que vale o ouro sem a presença de Deus? Do que vale a prata sem a presença de Deus? Do que vale prédio sem a presença de Deus? A nossa sorte e ventura é a presença de Deus. Era candarabaçu derremia. A presença de Deus é insubstituível. Falar em línguas. Orar, sentir a presença de Deus. O diabo quer fechar a boca da igreja. Eu ainda sou do tempo que aprendi que crente abre a boca e dá glória a Deus. Eu aprendi que nesta igreja a gente fala em línguas. Que Deus usa em profecia. Que o fogo do Espírito estala nos quatro cantos. Eu ouvi uma pessoa dizer, não, eu sou muito educado. Eu sou muito fino. Eu dou glória a Deus para dentro.
Eu aprendi a dar glória a Deus para fora. Eu aprendi a levantar as minhas mãos e glorificar a Deus. Quem valoriza a presença de Deus aqui esta noite? Nada pode fazer concorrência com a presença de Deus. Me permita ficar à vontade. Nenhuma bênção é bênção para tirar a presença de Deus em nossa vida. Se for para ser abençoado e perder Deus, eu quero ficar na prova. Se for para ter sapato novo e perder a graça, eu ando com sapato velho, mas eu não posso perder a presença de Deus. Ei, amassu de remia. Eu não posso. Diga para seu irmão, você não pode perder a presença de Deus. Não. Perder a presença de Jeová, não. Perder a presença de Deus, não. Moisés, eu não vou. Eu já disse que não vou. Eu não vou. Estou abusado, não vou. Moisés foi um homem que viu Deus irado. Não vou. Esse povo faz um bezerro de ouro aí. Pat Berger, teólogo, disse: já não é mais tempo de estar dando volta em torno do bezerro de ouro e perguntando ao mundo algumas coisas. É hora de parar e dizer ao mundo o que Deus tem para dizer ao mundo. A igreja não precisa perguntar ao mundo e ir para o altar de Deus. Primeiro, vai para o altar de Deus e lança brasas de fogo no mundo. Esse povo não me adora, Moisés. Esse povo tem você como um Deus. O Deus desse povo é você, eu não vou. Vai você. Mas todo homem de Deus tem um momento especial com Deus. Eu vejo Moisés como um pastor aqui, embora não seja essa a performance teológica do texto. Me permita. Mas é como um pastor de uma grande igreja, de uma congregação enorme, que sabe o peso da presença de Deus. E chegou assim e disse: Deus, o Senhor não disse que gosta de mim? Não foi o Senhor que falou isso? Foi o Senhor que disse isso? Que eu achei graça diante dos teus olhos. Não foi o Senhor que disse? Foi. Então, mas aí o bezerro de ouro, Moisés. Mas faça isso por mim. Faça isso pelo compromisso que eu tenho contigo e com a tua obra. Oh, irmãos, como é bom ter pastor. Como é bom ter alguém que ora por nós. Moisés, fale o que você quer. Eu não tenho problema com anjo. Não tenho problema com anjo. Nunca arrumei problema com anjo, Deus. O Senhor está dizendo que o anjo vai. Não tenho nenhum problema com anjo. Anjo é gente boa. Agora tem uma coisa. Eu não quero ir com anjo, não. Dessa vez, não. Eu sei que a caminhada é dura e anjo não resolve o problema. Eu sei, Jeová, que esse povo é obstinado, é duro e anjo vai correr da parada. Eu, com anjo, não vou, não. Disse, pois, o Senhor: a minha presença irá contigo para te fazer descansar. Como eu sinto a presença de Jesus aqui, irmãos.
A arca estava presente na vida de grandes vultos de Deus na terra. Estava presente na vida de Moisés, estava presente na vida de Josué e estava presente na vida de Arão. Me deixe ver a arca presente na vida de Josué. E vamos ver no Novo Testamento como esta arca é substituída. Vejamos rapidamente. Josué. Livro de Josué. Aleluia. Jesus pode batizar você com o Espírito Santo aqui esta noite. Josué capítulo 7 e o versículo 6. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o seu rosto perante a arca do... Em algumas outras passagens nós vamos encontrar a arca da aliança. Diga comigo, a arca da aliança. Alguém disse acertadamente: nós somos os maiores quebradores de alianças. A nossa sorte e ventura é que o outro lado é fiel. Já aconteceu isto com você? De você dizer: Senhor, pode contar comigo. Vou fazer assim, é jejum assim, é oração assim, é oferta assim, é culto assim, e nem faz assim, nem faz de jeito nenhum. E está vivo. E está diante de Deus. Porque o outro lado da ponta da aliança é Jeová, e ele é fiel. Quando Abraão estava afugentando as aves, para que não destruísse o seu sacrifício, quando ele já estava cansado, esmorecendo, o Senhor chegou e disse: vamos fazer aliança. Vamos fazer aliança. Eu te abençoarei. Abençoarei a tua posteridade. Quando Deus terminou de fazer a aliança, Abraão disse: Senhor, e quem vai ser o fiador entre o Senhor e a minha pessoa? Aí Deus disse assim: Abraão, eu mesmo. Havia uma cultura na época de Abraão que alguém fazia aliança, duas pessoas fazendo aliança. Vamos chamar o terceiro. Porque o terceiro é quem vai garantir. Se você não fizer, aí ele garante o que você prometeu. Aí Abraão disse: quem vai entrar aqui entre nós dois? Ele disse: eu mesmo. Eu faço e eu cumpro. Eu faço e comprometo-me em cumprir com a palavra. O que eu vou dizer não está escrito aqui não, mas eu vou dizer. Deus não tem dificuldade nenhuma de cumprir a promessa na sua vida. Nenhuma. Esse negócio de pé, de areia, de terra, e botou terra, e tem areia, e tem pé, não tem nada. Quando chegar o tempo de Deus, Ele tira a terra, tira pé, tira areia e cumpre. Eu não escrevi isso, mas sinto direção de Deus para dizer isso a você. Deus não tem obstáculo para cumprir o que Ele disse. E nem fica arrependido. Fala no domingo e na segunda-feira fica dizendo: e agora eu prometi, como é que eu vou fazer? Deus não. Ele quando fala, tudo já está pronto. O profeta fala do que vê. Pregador prega do que lê. Deus fala e a coisa acontece. Ele chama à existência o que não existe e a coisa acontece para a glória do seu nome. Para você guardar no seu coração: não há em Deus nenhum problema para cumprir o que Ele falou. Pode ser algo extraordinário. Tem gente que tem promessas de Deus e diz assim: eu? Como pode ser comigo? Não se preocupe, se foi Deus que falou, a promessa Ele cumpre, que a palavra é dEle. Josué está diante da arca, com as vestes rasgadas, com terra, com pó sobre a cabeça. Mas veja como esta maravilha do Novo Testamento acontece em dimensão diferente. Abra sua Bíblia.
Primeira epístola de João. E eu concluo aqui. Primeira epístola de João. Capítulo 1. O que é que Josué estava fazendo diante da arca? Rasgado e com terra sobre si. Ele estava fazendo uma confissão pela culpa em função do pecado de Acã. E agora? Não tem mais a arca, pela qual diante dela eu rasgue as minhas vestes e jogue pó, areia sobre mim. E agora, o que fazer? Veja o que vai dizer o Novo Testamento. Veja se o ministério de Jesus não é superior à arca da aliança. Primeira epístola de João, capítulo 1, e o versículo 7. Mas, se andarmos na luz, como Ele, quem é este Ele? Como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Eu consigo perdoar o outro. Eu consigo amar o outro. Eu consigo projetar o bem para o outro. Porque no meu coração não tem raiz de amargura, porque assim como fui perdoado, eu perdoo. Assim como fui reconciliada, eu agora vou reconciliar. Assim como fui levantado e erguido por Deus, eu agora vou fazer a mesma coisa. Eu não estou mais diante da arca, eu agora estou diante de Jesus. Revelação última e plena. Jesus não foi a única revelação de Deus. Os profetas foi uma revelação de Deus. A lei foi uma revelação de Deus. O sacerdócio levítico foi uma revelação de Deus. Jesus foi a última e a plena revelação de Deus. Não cabe mais modismo. Não precisa do lalala nem do ajeitadinho. Jesus nos basta. Jesus me basta. Não precisa inventar outra Bíblia. Não precisa inventar outro Cristo. Não precisa inventar outra igreja. Jesus me basta. Jesus me basta. Jesus me basta. Aleluia. Jesus é simplesmente pleno. Diga comigo, Jesus é simplesmente pleno. O que é pleno? A palavra pleno no grego é pleris. É um adjetivo grego que é uma expressão de saturado. É uma expressão de pesado. Já dizia o pastor Isaac, de saudosa memória, em Abreu Lima. Um crente cheio de Jesus é como um táxi ocupado. Que o diabo fica dizendo assim, e o táxi diz, está lotado. Os mais novos estão falando sobre pleres. Os mais antigos falavam assim. Quando o diabo diz assim, tem uma vaguinha aí, está lotado. Tem um espaçozinho para mim aí? Não tem. Dá para usar só um pouquinho da sua língua? É todinha de Jesus. Dá para que essa visão eu possa ter pelo menos o mínimo dela? Não consigo. A minha vida é só contemplar a glória. É só para contemplar a glória. Jesus me basta. Diga comigo, Jesus me basta. Eu estou saturado dele. Eu estou saturado de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Um homem saturado, cheio de Jesus é diferente. Uma mulher cheia de Jesus é diferente. Por onde passa, alguém percebe alguma coisa diferente. Quando fala, fala diferente. Quando age, age diferente. Que Deus nos ajude. Que Deus nos guarde. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho,
nos purifica de todo o pecado. Jesus é superior. Jesus é mais. Parabéns, pastor José Orisvaldo. Posso dizer isto hoje porque logo cedo vi o seu cuidado pela doutrina da igreja. A igreja em Maceió, no estado das Alagoas, é uma igreja saudável. E eu posso dizer isto e sei que o inferno está ouvindo e que ouça. Mas que se divulgue que esta igreja está firmada em Jesus, que nos basta. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Vamos nos levantar cantando. A graça de Deus revelada em Cristo Jesus, meu Senhor. Cadê a voz da noiva? A graça eu achei em Jesus. A graça de Deus é mais doce. A graça do que bens terrestres daqui. Em gozo meu choro tornou-se, correndo sua graça para mim. Agora levante as mãos para o céu e proclame: graça. A mim basta a graça de Deus. Graça, graça. Mais alta que nuvens celestes, mais alta, mais funda que profundo mar. A fonte da vida fizeste-a, na qual nos podemos fartar. Agora, irmão, levanta as mãos para o céu e canta. A mim basta a graça de Deus. Graça, a graça de Deus hoje prova do que vives na perdição, pois Ele te salva e renova. Também limpa o teu coração. Bonito agora, igreja, pela última vez. Cadê as mãos erguidas? A mim basta a graça de Deus. Graça. A graça eu achei em Jesus. Cerquemos a mesa do Senhor. Só pode receber os santos elementos do pão e do vinho quem é batizado nas águas
e está em comunhão com Deus e a igreja. Se você não é batizado nas águas, ou está fora da comunhão, não receba nem o pão nem o vinho, porque depois de consagrados, eles não são mais pão e vinho comum, mas são a memória sagrada da carne e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, havendo tomado o pão em suas mãos, deu graças. E havendo dado graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai e comei todos vós. Isto é meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Pastor Wilton Padilha consagra o pão a Deus. Mas, irmão, não fique de boca fechada. Levante a Deus um clamor. Não dê glória para dentro nesta noite. Aleluia. Meu amado Senhor, nós queremos te agradecer, Senhor, por esta oportunidade que desse a nós, de poder nesta noite comer o pão e beber o cálice do Senhor. É memória da tua morte, Senhor. Agora está aqui este pão, consagra, para que nós possamos comer, Senhor, a tua carne e beber o teu sangue, Senhor. Prepara-nos para receber. Perdoa tudo o que fizemos que não é do teu agrado, tudo o que dissemos que não é do teu agrado, e que o Senhor possa nos tornar digno deste momento tão glorioso na tua presença, Senhor. Eu quero te louvar no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos, podeis sentar em nome do Senhor, e os pastores entregarão o elemento sagrado. Por favor, irmão. Glória a Deus. Vamos ouvir o coral celeste. Cante o hino daqueles do céu. O nome de vocês é celeste. Aleluia. Depois vamos ouvir cantor Valdério louvar a Deus com o hino. Glória a Deus nas alturas. Irmão, este momento é solene. É hora de desligar da terra. Receber o pão, segurá-lo na mão e pensar no Calvário. Pensar na cruz. Pensar no Filho de Deus pendurado, pagando a sua dívida. Os irmãos, só entreguem as bandejas descobertas, para que não haja acidentes. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus nas alturas do céu. Aleluia. Aleluia.
Aleluia. Aleluia. Só o Senhor é Deus. Grande, muito grande é o Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. Ele ressuscitou. Na tua presença, Jesus. Aleluia, a presença dele é real na ceia. A mulher disse assim para Jesus: eu preciso de ti, como um cervo que brama por águas. Eu preciso de ti, como em terra seca e árida. Eu preciso. Não se afaste de mim, vê se ouve meu grito, Senhor, eu preciso. Tu és tudo pra mim, e sem ti eu não vivo. Completa-me como a água é para o rio. Reveste-me como fazes com os lírios. Faz-me sentir alegria como os pássaros. Aleluia. Cuida de mim como as aves em seus ninhos. Ampara-me como a águia o filhotinho. Mostre o caminho para que eu possa em cada passo ter certeza de chegar. Levante a mão para Ele e a presença dEle vai conosco. Se a tua presença não for, Jesus, aleluia, aleluia, Ele nos conhece. Aleluia, Ele conhece por dentro e por fora. Aleluia, eu acredito que Moisés tinha dito assim para ele: eu preciso de ti, motivando os meus dias. Diga, tu és parte de mim. Tu és parte de mim, a mais importante. Eu preciso. Nada sem ti tem valor. Alegria e a dor têm o mesmo sentido. Sem ti, o princípio é o fim. Tudo é igual para mim. E sentir, a presença dele é real no nosso meio. Reveste-me como fazes com os lírios. Faz-me sentir alegria como os pássaros. Me dá forças para cantar. Cuida dos mínimos detalhes, Ele cuida de você. Como as aves em seus ninhos, mostre o caminho para que eu possa em cada passo ter certeza de chegar.
vai conosco. Todos já receberam pão, irmãos? Quem recebeu o pão, fique de pé. Põe a sua mão esquerda por baixo da direita. Segure o pão. Porque este pão, irmãos, Paulo disse, o pão que comemos não é a comunhão do corpo de Cristo. E o cálice que bebemos, porventura, não é a comunhão do sangue de Cristo. Este pão, irmãos, ele continua sendo pão. Não há a transubstanciação ensinada em algumas igrejas cristãs. Mas ele não é mais pão comum também. Depois de consagrado, ele representa fielmente a carne de nosso Senhor Jesus Cristo. Os irmãos sabem que o símbolo, ele tem o mesmo valor daquilo que ele simboliza. A bandeira do Brasil, ela é um pedaço de pano semelhante ao pano de prato que está na sua cozinha. Mas depois que aquele pano é pintado de verde, amarelo, azul, faixa branca, as estrelas, a esfera, o nome Ordem e Progresso, e ela é hasteada, não se pode vilipendiar aquele pano, não se pode rasgar, danificar aquele pano. É o mesmo pano de prato da sua cozinha, mas aquele pano é especial porque ele representa a pátria. Qualquer ofensa àquela bandeira é uma ofensa não à bandeira, mas ao que ela representa. Assim é este pão, irmãos, é pão semelhante ao pão que tem em sua casa, mas é um pão diferente. É um pão especial, porque ele representa a carne de nosso Senhor Jesus Cristo. Oh, aleluia. Segure. Aleluia. Vamos fazer uma viagem ao Calvário. Vamos andar há 2000 anos atrás. E vamos ver de longe, num tosco monte, 3 cruzes. 3 cruzes toscas, grosseiras e mal feitas. Não eram aquelas cruzes que a gente vê hoje tão bem lavrada, tão bem aparelhada, invernizada, bonitas. Não. Era uma cruz tosca. Como diz o hino 291 da harpa, rude cruz se erigiu. Era de madeira mal feita, de madeira retorcida. Oh, aleluia. Oh, glória, aleluia, aleluia, aleluia. Glória, glória. Aleluia, aleluia. Está brilhando, o homem da cruz do meio está brilhando, ele é diferente. Tire os olhos das cruzes laterais e coloque os olhos exclusivamente na cruz do meio. Jesus, ele nunca ficou de lado, ele sempre ficou no meio. Quando ele nasceu, ele estava no meio dos animais. Quando ele tinha 12 anos, ele foi achado no meio dos doutores. Quando ele perdoou a mulher adúltera, ele estava no meio. Lá na cruz ele estava no meio. Lá no céu ele está no meio do trono. E ele hoje está no meio da igreja. Olhe para a cruz do meio. Ele é o centro do universo. Tudo se volta para ele. Dele, por ele, para ele são todas as coisas. Até na cruz ele estava no meio. Olhe a coroa de espinhos rasgando sua fronte. Olhe as mãos perfuradas, os pés. Olhe para o rosto dele inchado de pancadas. O profeta Isaías disse que eles arrancaram os cabelos da barba do Senhor.
Aleluia. Mas eu quero que você arrodeie por detrás da cruz pela fé e olhe para as costas do homem da cruz do meio. Elas estão dilaceradas. Elas foram rasgadas pelo chicote do soldado romano. O chicote do soldado romano tinha 5 tiras de couro cru, e em cada ponta um osso de carneiro, um pedaço de osso de carneiro ou uma limalha de ferro. E quando passava, em vez de ser uma lapada, eram 5 lapadas. E em vez de um rasgão, eram 5 rasgões. E os historiadores dizem que rasgava a pele, rasgava a carne, rasgava os tendões, rasgava os tecidos. E disse que os pedaços voavam e às vezes fazia buracos. E apareciam as vísceras. Oh, aleluia. Se eu fosse você, eu daria glória. Se eu fosse você, eu daria glória. Olhando pela fé para esses buracos na carne do Senhor, cumprindo a profecia de Isaías, ele foi moído. Moído, olhe para a carne dele, está moída, rasgada, dilacerada. Mas agora você olha para ele e diz: Senhor, por que tu estás assim? Senhor, por que tu estás tão desfigurado? Por que tu estás como uma raiz de uma terra seca? E ele vai citar Isaías para você. Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Você só está em paz hoje por causa daquelas pisaduras. Você só está batizado no Espírito Santo, falando em outras línguas, por causa daquelas pisaduras. Você só vai entrar no céu por causa daquelas pisaduras. Dê glória ao homem que sofreu as pisaduras. Aleluia. Levante o pão para o céu. Mas eu quero dizer que agora a cruz está vazia. O túmulo está vazio. Aleluia, olhe para o céu e você verá ele no meio do trono. Ele agora não está mais na cruz do meio. Ele agora está no meio do trono, sentado, bonito, glorioso, resplandecente, coroado de glória e de majestade. E brevemente ele vai se levantar deste trono e vai descer até as nuvens. E nós subiremos a encontrar com ele nos ares. E subiremos com ele. E o profeta ou o apóstolo disse que estaremos para sempre com o Senhor. Tomai e comei, é o corpo do Senhor que é partido por vós. Pode comer em nome de Jesus. Aleluia. 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 Obrigado, Jesus. Obrigado. Semelhantemente ao fim da ceia, o Senhor Jesus tomou o cálice em suas mãos e deu graças novamente. E o deu a seus discípulos, dizendo: tomai e bebei dele todos vós. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos. E eu quero saber onde estão estes muitos, a voz desses muitos, o glória desses muitos. Para a remissão dos pecados, fazer isto em memória de mim. Pastor Severino Rodrigues, consagre o cálice a Deus.
Senhor Deus e Pai, te louvamos por este privilégio, Pai querido, de poder tomar parte, Pai Santo, do corpo e do sangue do Teu Filho, que foi derramado na cruz do Calvário para a nossa purificação e justificação diante do Pai. Deus, este cálice que horas de beber, Pai Santo, é o símbolo do sangue que Jesus derramou no Calvário. Portanto, Pai, te pedimos, abençoa, Senhor, e consagra, meu Deus, e que nós, os Teus filhos, ó Deus, ao tomar e beber, Pai Santo, que tenhamos em nós renovada a viva esperança na bem-aventurada volta de Cristo Jesus, o Senhor da glória. Assim te oramos, ó Pai, agradecidos por tudo, ó Deus, em o nome de Jesus. Amém. Bebei dele todos, é o sangue do Senhor Jesus, que é derramado por vós. E todos dizem: amém. Vamos ouvir a banda de música, Louvores de Sião, glorificar a Deus. Em seguida, o cantor Douglas louva o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Comungue o sangue do Senhor representado neste cálice com alegria. É impossível participar deste santo ato sem lágrimas. Aleluia, de gratidão. Aleluia, exaltado seja Deus para sempre. Cento e 93 da nossa harpa, irmão. Vamos louvar a Deus. 156. O bom pastor buscou-me já longe do redil e com terno rachou-me caído triste vi. As chagas com amor pensou e ao lar nos braços me levou. Se Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, com seu sangue restaurou-me a Deus. Seguiu-me bem distante do seu lugar no céu e disse em voz amante, achei que tu és meu. Jamais senti tão grande amor como este do meu bom pastor. Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, com seu sangue restaurou.
a fim de me salvar. Assim, ovelha dele sou, e com o seu rebanho eu vou. E Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, com o seu sangue restaurou-me a Deus. Prossigo alegre agora, Deus dá poder cabal, e graça salvadora protege-me do mal. O bom pastor comigo está, meus passos ele guiará. Aleluia. Esse hino conta um pouco da história da igreja. Há 500 anos atrás tentaram parar, mas a igreja continua de pé. Medita na letra e vê se vai. Jesus com certeza vai falar contigo. Tentaram te matar, torceram pra você não se levantar, jogaram pedras e cavaram cova, esperando você cair, desistir e até parar. Fizeram reuniões, colocando o teu nome lá, articulando projetos pra querer com essa igreja acabar. Perdeu foi o tempo. Mas eles não sabiam que o Deus que tudo vê estava contigo, ia te proteger e te diz nesta noite: eu sou o Senhor e cuido de você. Eu sou o teu protetor, te livro, te guardo, te amparo, te ajudo, levanto, te exalto e te tiro do mundo duro pra provar que você é mais que vencedor. Eu sou o teu amigo, o teu guarda fiel, não te desamparo, tu és filho meu. Te digo assim, nesta santa ceia, eu sou o Deus de Israel. Eu sou o alfa e o ômega, princípio e fim, leão de Judá, o guarda de Israel. Eu
sou raiz de Davi, eu sou o Senhor dos senhores. Sou Emanuel, o Deus que protege, Jeová Rafá, o Deus que cura. Eu sou a Shekinah que desce no meio desse povo. Eu sou coluna de fogo que guia de noite, por onde andar eu vou te guardar. Eu sou o que sou e operando Deus, quem impedirá? Dá para você glorificar esse Deus? Ninguém pode impedir o agir do meu Deus. Quando Ele quer fazer, não tem capeta do inferno que fique de pé. Oh, glória! Aleluia! Jesus vai te renovar a promessa hoje. Ele te diz assim: olha, ninguém vai impedir o meu trabalhar, pois eu te levanto para te usar. Eu te levo para ali, te levo para lá. Então abre a boca santa para glorificar, abre a tua boca para profetizar. Eu te convido pro mundo para você marchar. Só quem crê, levanta aí a tua mão. Ei, deixa Deus te usar. Mas ninguém vai impedir o querer de Deus. Ninguém vai te impedir o querer de Deus. Ninguém vai impedir quando Deus opera. Não tem capeta do inferno que possa impedir. Abra a tua boca para glorificar. Eu te convido pro mundo pra você marchar. Só quem crê, levanta a sua mão aí. Deixa Deus te usar. Deus é Deus e o resto é só conversa. Glória a Jesus, né, irmãos? Aleluia, né? Glória a Deus. Sai da frente que lá vai o cantor. Glória a Jesus. Glória a Deus. Meus amados irmãos, falta alguém receber o cálice? Por gentileza, levante a mão. Falta? Todos comungaram o cálice? Glória a Deus. Quantos necessitam das orações, irmãos? Quantos querem agradecer os nossos ilustres visitantes? Diga graças a Deus. Pastor, leve também o nosso abraço e a nossa gratidão ao pastor Roberto. E nós estamos muito felizes com a presença de todos os visitantes. Amém? Glória a Deus. Quem necessita das orações, irmãos? Vamos orar ao Senhor. Tem mais alguém para ser crente hoje? Por favor, irmão, veja se tem alguém para ser crente, para entregar a sua vida ao Senhor. Se há, levante a mão e diga: pastor, tem mais esta vida aqui. No princípio do culto, o Senhor entregou-se a Cristo. E agora, no final do culto, pode mais alguém tomar a decisão e aceitar o Senhor Jesus como Salvador. Há mais alguém? Olhe para a cara do seu vizinho, veja se ele tem a cara de crente. Se ele não tiver, convide, glória a Jesus, para vir aceitar Jesus como Salvador, não é? Glória a Deus. Aleluia. Tem até pastor aqui olhando para a cara um do outro, né? Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar ao Senhor, irmãos. Quem vai fazer esta oração é o pastor Jairo Clementino. Ele vai nos entregar a Deus em oração. Oremos, irmãos, querido Deus, nosso Pai, nós somos gratos a Ti por esta noite, por esta reunião abençoada com a presença do Teu Filho Jesus entre nós, Senhor. E mais uma vez te damos graças por esta celebração, quando, Senhor, estamos aqui diante de Ti, renovando, Senhor, a aliança e declarando para o mundo, Senhor, que acreditamos, que cremos no Teu sacrifício expiatório. No Senhor, agora guarde, nos dê uma noite de paz, de descanso, e que possamos continuar na Tua presença até a próxima Santa Ceia aqui ou na glória. Assim oramos e Te agradecemos em o nome de Jesus. Amém. O Senhor disse: todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Diga assim: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Mais forte: Maranata, ora vem, Senhor Jesus.
Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O Senhor guardará a tua entrada e tua saída. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão de Deus, o Espírito Santo, seja com todos, e todos dizem. Dê um abraço no vizinho, que é feio sair da igreja com a cara feia.